Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, vamos para frente então. Agora, ó, uma decorrência do princípio da legalidade. Essa aqui, ó, cai de vez em quando. Muito interessante essa aqui, ó. Princípio da presunção da legitimidade. Tá? Segundo o princípio da presunção, né, que significa hipótese ou suposição, da legitimidade ou da veracidade, os atos praticados pela administração pública são verdadeiros quanto à certeza dos fatos, pois em tese, né, se os caras fossem administradores perfeitos, a administração age dentro dos limites da lei, que é o princípio da legalidade. Então faça uma flechinha aí e anote, ó, decorrente da interpretação do princípio da legalidade, certo? Se você sabe que o administrador público tem que cumprir a lei, se ele tomou uma decisão, em tese, ele tomou uma decisão legítima. Consequentemente, eu não devo contestar, certo? Eu vou contestar se eu conseguir provar que ele infringiu a lei. Bom, se ele infringiu a lei, aí eu vou denunciá-lo, porque ele não cumpriu o princípio da presunção da legitimidade. Tranquilo isso aqui, né? Tranquilo, né? Valeu? Posso ir para frente? Essa é bem simples. Princípio da impessoalidade. Essencialmente, a ideia é assim, todos nós somos iguais perante a lei. Tá? Então, como é que fica? Impessoalidade significa tratar todos os cidadãos sem discriminações e sem privilégios. Mas lembrem que, isso também estou perguntando muito, que esta lei, ela já tem muitas exceções, né? Então se diz assim, ó, tratamento diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. Ora, existem leis que dão tratamento diferenciado para quem? Dão tratamento diferenciado para idosos, dão tratamento diferenciado para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, né? Algum problema físico, algum problema mental. Bem mais recentemente, está cada vez ficando mais forte os direitos de minorias. Então, o que você tem hoje? Você tem assim, ó, todos são tratados da mesma forma perante a lei, pero no mucho, né? Pero no mucho. Estão se criando muitas exceções. Só que fica bem claro o seguinte, uma exceção qualquer, ela tem que estar prevista em lei. Então eu retornei a primeira também, tá? O importante é entender que o princípio da impessoalidade, ele não é absoluto. Se cair na prova isso aí está certo. O princípio da impessoalidade não é absoluto, porque ele tem muitas exceções. Tranquilo? Ok? Detalhezinhos assim que caem na prova. Quem já fez prova sabe disso. Está embutido no princípio da impessoalidade os conceitos éticos que não são lá muito atendidos. A cortesia, a rapidez, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público de qualidade e devem ser prestados a todos os cidadãos usuários indistintamente. Aqui tem duas coisas que é importante vocês anotarem, que deriva desse conceito aqui, ó. Primeiro deles, olha como está escrito aqui, ó. Cortesia, rapidez do atendimento, confiabilidade e conforto devem ser prestados. Tá vendo? Devem ser prestados. Não significa que estão sendo prestados. Se for colocado estão sendo prestados, vocês sabem que está errado, né? Porque esta é uma deficiência do nosso serviço público. Ele devia fazer um atendimento de primeiro nível, mas ele não tem, porque os recursos são poucos, consequentemente ele não pode atender bem a todos. Ele poderia atender bem a parte das pessoas e os outros deixam à margem. Ora, daí ele está quebrando o princípio da impessoalidade. Então, como é que ele faz? Vê o total da verba que ele tem, vê a quantidade de pessoas que tem que atender e faz o melhor possível, né? Melhor possível, que é atender mais com menos. Tranquilo? Princípio da moralidade administrativa, muito importante isso aqui, né? Que é onde está pegando mais hoje no Brasil. Então é assim, ó,
Exercer a gestão pública com base em um conjunto de princípios morais de aceitação pública. Então, anota bem isso. Os princípios morais, eles emergem do sistema social. A sociedade é que cobra. Por exemplo, no Brasil, as gerações que vieram antes de vocês eram meio devagar, quase parando, e não exigiam, por exemplo, do serviço público, prestação de contas. Hoje vocês, geração de vocês, está cobrando isso. Então, hoje virou princípio moral a prestação de contas, a transparência. Tá? Observe que isso veio da onde? A população começou a cobrar isso. Na verdade, tem uma outra variável envolvida nesse processo, que foi o desenvolvimento das telecomunicações, o fortalecimento da imprensa, e a imprensa está induzindo a população a cobrar mais. Ok? Ora, como aconteceu não interessa. Interessa que hoje a geração de vocês é uma geração que cobra transparência. Então, a transparência é o quê? Integrante do princípio da moralidade. Vocês não conseguem, vocês não aceitam um político, um agente público, um administrador que não preste contas. Ora, nas gerações anteriores, os caras faziam o que bem entendiam, prestavam contas, coisíssima nenhuma. Por quê? Porque a população não exigia. Então é muito importante entender isso. A moral varia, sim, no tempo, e ela é reflexo do quê? Do comportamento e das exigências que a população faz em relação aos administradores públicos. Tá? Perceberam como o importante é você dar uma refletida? Eu tenho a impressão que todos, por isso que a gente cita Petrolão, cita um monte de coisa aqui, você está aprendendo se você sair da apostila e começar a pensar na tua... realmente, você deve estar pensando isso. É isso mesmo, eu vi isso aí na TV, lá em casa a gente conversei isso com meus amigos, com as minhas amigas, entendeu? Aí você cria na tua cabeça, então, a transformação desse texto na realidade que você está vivenciando. Na hora da prova, você lê a questão, a primeira coisa que você tem que lembrar é desse entorno, dessa realidade. Então você fica com aquela visão de mundo. Aí você lembra da apostila e você acerta a questão. Tá? Agora, se você ficar lá só lendo aqui o que está escrito, você vai acabar partindo para decoreba, aí você não pega exemplo nenhum, o cara troca um pouquinho as palavras, você se perde e erra a questão. Vocês vão ver como, se vocês usarem essa técnica de enxergar tudo que está escrito aqui no dia a dia, você vai ler a questão, vai brotar da questão qual é a alternativa correta. Cara, essa aqui está errada, essa aqui está errada, essa aqui está certa. Beleza? Bom, então, princípios morais, ficou tranquilo? Princípio da moralidade é aquilo que brota da população. E aí tem uma palavra muito importante que vocês vão estudar bastante, que é a palavra probidade. Anota aí já que isso aqui é importante, tá? Probidade é sinônimo de honestidade, tá? Quando a gente fala pessoa probar ou improbidade, a gente está falando em pessoa honesta ou desonestidade. Então eu diria que probidade é uma forma chique de chamar a pessoa de honesta, tá? Ou improbidade, lei da improbidade administrativa, lei da desonestidade administrativa. Só que como a palavra honestidade é muito pesada, eles usam a palavra probidade. Então não esqueça de associar, tanto na minha área como na área do direito, que vocês vão ter muita coisa para responder, a palavra probidade a honestidade, sinônimo de honestidade. Aí fica bem fácil você entender as questões, tá? Então, ter aplicação de princípios morais significa ser honesto. Essa é a essência, tá? E a honestidade, ou probidade, deve direcionar a conduta e os atos das autoridades e agentes públicos. Tá? Ok? E é o que está pegando no Brasil atualmente. Essa é a grande mudança que está acontecendo. Me perguntam muito, como eu sou das antigas, me perguntam muito, mas escute uma coisa, você percebeu como a corrupção está aumentando no Brasil? Não, a corrupção não está aumentando no Brasil. A corrupção sempre foi muito grande, eu diria para você que ela está começando a diminuir. O que está acontecendo é que a divulgação da roubalheira
tá? A lei da improbidade administrativa faz o quê? As pessoas ficarem sabendo das coisas, né? Esse conceito novo aí de delação premiada, que um está entregando o outro, pois é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque daí você fica sabendo da sujeirada toda. Então, na verdade, eu diria que a corrupção até era maior antigamente e mais concentrada, uma elite que roubava, certo? E agora vocês, né, nós, estamos sabendo da coisa e a gente fica escandalizado. Mas sempre aconteceu. A coisa está bem agora, a coisa está boa, está aparecendo a sujeira. Eu tenho absoluta certeza que quem vem roubando aí há muito tempo vai pensar duas vezes em continuar roubando ou não. Nós temos aí um caso de ontem, né, que foi o caso do Paulo Maluf, que é conhecido no Brasil inteiro como um cara que aprontou bastante. Foi condenado na França, 3 anos de prisão. Não vão prender nunca ele, mas saiu na manchete dos jornais hoje, tá? Detalhe importante, veja como uma coisa bem concreta. Paulo Maluf vem se reelegendo há mais de 50 anos. Ele era jovenzinho quando ganhou a primeira eleição, hoje deve ter mais de 80 anos e se bobear, se candidata na próxima eleição e ganha de novo, tá? Significa o quê? Significa que a população usava aquela técnica, aquele conceito erradíssimo, né? Rouba, mas faz. Né? Rouba, mas faz, tá vendo? E ele é sucessor de um outro cara que era o mesmo conceito. Na verdade, acho que o Paulo Maluf se fundamentou nele, num cara chamado Adhemar de Barros, que era o próprio, tá? O cara morreu, nunca foi preso, nunca foi julgado nem nada. Foi candidato a presidente da República, foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, mesmo perfil do Paulo Maluf nas décadas de 1950 a 1960, 1945 até mais ou menos 1965, tá? E o cara era idolatrado pela população, Adhemar de Barros, entendeu? Pô, o cara era... E todo mundo sabia que ele roubava. Bem igualzinho o Paulo Maluf. Paulo Maluf é a imitação dele, tá? E hoje você vê o Eduardo Cunha tentando ser a mesma coisa, mas parece que esse está caindo do cavalo, tá vendo? Então olha como a coisa mudou, né? Antes as pessoas roubavam, eram idolatradas, depois veio o Paulo Maluf, roubava e era contestado, mas continuavam elegendo ele, e agora, aparentemente, ainda estamos em processo de andamento, mas o Cunha parece que não vai ter o mesmo sucesso que o Paulo Maluf teve, tá? Então, entender que isso aqui está dentro desse conceito. A população está cobrando probidade. Mas a gente tem certeza se realmente a população já está cobrando o suficiente na eleição. Enquanto os caras que têm acusação de corrupção estão sendo reeleitos, significa que a população ainda não chegou no ponto, né? Ela vai chegar no ponto de assim, ó, não vou votar nesse cara, porque esse cara apronta, vou botar uma outra pessoa que não apronta. Aí a pessoa apronta lá, na próxima eleição você não põe ele. Aí nós estamos chegando onde nós precisamos chegar. Beleza? Bom, tá aqui embaixo, ó, na linguagem comum, probidade equivale a honestidade, honradez, integridade de caráter, retidão, tá? E lembrar então que o correto é o seguinte: o agente público, e principalmente a autoridade pública, ela deve cumprir a lei, princípio da legalidade. E além disso, verificar entre as alternativas legais qual é que é mais moralmente aceitável. Entendeu? Entender então que a moralidade está ligada a esse conceito. Eu tenho 3 alternativas, qual alternativa que como agente público eu devo utilizar? E aí você atende o princípio da moralidade administrativa. Você atende aquela que mais se adequa à necessidade da população. Certo? Foco na população. Uma outra coisa muito importante que perguntam, anota lá, é esse termo aqui, eu acho até que ficou no slide. Tá aqui, ó, eu acabei pulando aqui. Cidadãos usuários, está ali no princípio da impessoalidade, cidadãos usuários. Isso aqui tem um significado muito importante. Então é o seguinte, ó, até 15 anos atrás, até o final do século passado,
usava-se o nome usuário, tá? Usuário do serviço público. Vocês ainda encontram muitos textos que falam usuário do serviço público. E agora se encontra cidadão, usuário, e mais recentemente está encontrando a palavra cidadão. Poxa, mudou o vocabulário, mas tem um significado muito importante ligado ao conceito de moralidade. É assim, ó. Na visão de usuário que prevaleceu na administração pública desde 1500 até 2000, portanto 500 anos, tá? A leitura era a seguinte: o Estado faz um favor de atender a população. Então você via ainda, você vai ouvir agora aí, na propaganda política que nós vamos ter esse ano para vereador e prefeito, a seguinte frase: vote em mim que eu vou oferecer transporte gratuito, vou oferecer escola gratuita. Para pensar, que gratuito bobo é esse? Se nós pagamos impostos, na verdade nós pagamos antecipado, tá certo? E também havia uma leitura, até bem recentemente, que pobre não paga imposto. Às vezes falava com uma pessoa de baixa renda, ela dizia, não tem nada a ver com isso, eu não pago imposto. Agora está bem claro que não é assim. A gente já sabia disso, mas a pessoa mal informada, ela não sabia disso. Todos nós pagamos impostos no momento que nós compramos alguma coisa. Está lá embutido um monte de impostos. Então, qual é a lógica agora? Está muito claro nos concursos, nas redações, nas dissertações que vocês eventualmente têm que fazer na prova. E aí entra o conceito de cidadão. Nós, como contribuintes, nós contribuímos pagando em tributos, tá? Nós temos o direito de utilizar a estrutura do Estado. Educação, saúde, segurança, etc, etc. Então, não é um favor. Então, isso aqui a gente interpreta quando vê cidadão, usuário ou cidadão, tá? Qual é o conceito de cidadania? É bom anotar isso também, que isso é importante. Cidadania são os nossos direitos, certo? E segunda coisa, não existe serviço público gratuito. Existe devolução do que nós pagamos. Por quê? Porque o Estado não gera receita. O Estado arrecada e distribui, aplica, ok? Então, nós aqui, o pessoal que está nos assistindo igual, tá? Nós pagamos impostos e somos da classe média. A grande maioria de nós todos aqui somos classe média. Eu digo grande maioria porque tem gente que eu olho assim, essa é da classe média, mas tem um problema sério agora, vocês se disfarçam de pobre para não serem assaltados, né? Então, na verdade, de repente aqui eu até embutido uns 2 ou 3, média alto, tá? Mas assim, aparentemente, tudo classe média. Nós, sério, nós da classe média, tá? Nós achamos que pega mal nós irmos para uma fila para usar o serviço público, né? Mas aí é uma decisão nossa. A gente entende, e aí também é um aspecto moral, que eu posso pagar um cursinho, eu posso pagar um plano médico, tá? Então eu vou deixar o espaço para as pessoas de baixa renda utilizarem a estrutura pública, tá? Mas é uma opção nossa, porque nós temos o direito igual. Se nós resolvemos entrar lá na fila, tá? Ou, se nós, e isso é muito claro na educação pública, se a classe média colocasse seus filhinhos, suas crianças no ensino básico público e exigissem que o ensino básico público melhorasse, ele iria melhorar. Então, a ideia é sair daquela situação de usuário e passar a ser usuário cidadão ou cidadão que utiliza a estrutura do serviço público. Então perceba como na prova aparecer a palavra cidadão é diferente de aparecer a palavra usuário. Ok? Beleza? A improbidade administrativa, já expliquei então, né? A desonestidade administrativa tem um sentido forte de conduta que lesa as instituições públicas. E aí vem então o enriquecimento ilícito, né? O enriquecimento em proveito próprio de outros, exercício de mandato, cargo, função e emprego público voltado para interesses pessoais. Isto é o quê? Isto é uma imoralidade, uma
improbidade ou uma desonestidade. E isso está, sim, na Constituição, artigo 37, princípio da moralidade. Fechou? E é isso que está sendo utilizado como base para todo esse processo de combate à corrupção que existe no Brasil. Fechou? Então a pessoa se apresenta como honesta, mas aí você vai ver, ela não é honesta, ela é desonesta. Princípio da publicidade. Aqui tem uma coisa muito importante, eu já coloquei em vermelho do lado, que você tem que entender bem. O princípio da publicidade está no artigo 37 da Constituição. Quando é que foi elaborada a Constituição atual? 1988. Portanto, já faz mais de 25 anos, ok? Tem um detalhe importante, muito importante se entender isso. Em 1988, quando foi elaborada a Constituição, o significado do vocábulo publicidade equivale ao significado que nós damos hoje para transparência, tá? Se a Constituição fosse escrita hoje, não seria princípio da publicidade, seria princípio da transparência, tá? Então tem que tomar cuidado na prova, que quando a gente fala em administração pública de publicidade, a gente está falando de divulgação, transparência, guarda bem isso. Hoje a palavra publicidade está associada, o vocábulo publicidade te lembra o quê? Lembra propaganda, tá? Então houve uma mudança de significado de vocábulo. E aí a gente percebe nas provas que às vezes aparece a palavra transparência e aí fica fácil para vocês, porque transparência para vocês hoje está bem concreto o que é, divulgação daquilo que acontece. Mas às vezes aparece a palavra publicidade. Ora, se a prova é de administração pública, não é uma prova de marketing, então esqueça o significado da palavra publicidade atual que está ligado ao conceito de marketing, tá? Tenta lembrar disso na hora da prova. Se aparecer publicidade, ele está falando do artigo 37 da Constituição, que significa transparência. Tranquila essa explicação? Então veja lá, ó, princípio da publicidade, ser transparente, dar publicidade aos fatos e dados. Essa é uma forma eficaz de indução ao controle social. Em uma democracia, a visibilidade e a publicidade do poder são proposições que permitem um importante mecanismo de controle. Os nossos políticos, servidores públicos, agentes públicos, que são de uma geração aí de mais ou menos da minha idade, né? Pessoas aí de mais 40, 50, 60 ou mais anos, eles foram criados no modelo em que não se tinha que divulgar coisíssima nenhuma. Eu sou autoridade, eu faço o que eu bem entendo e você não tem nada a ver com isso. Então eles resistem à divulgação. Vocês podem ver que isso aí toda hora está sendo discutido. Mas a geração de vocês está começando a tomar conta do poder agora, pelo menos em tese, deve cumprir isso aqui com mais tranquilidade. Isso que nos difere para uma classificação menor, de países como Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Japão, país em que a publicidade, a transparência é total. Então ali não tem como o cara esconder as coisas. Agora, países como Brasil, todos os países da América do Sul, Estados Unidos, você sabe que é uma democracia meio parecida com a nossa, sabe? Cheia de confusão, corrupção, etc., por baixo. Aqui ainda se resiste à ideia de que tudo tem que ser divulgado, nada deve ser feito por baixo dos panos. Tranquilo? Então atenção, ó. Eles não vão perguntar para vocês, numa prova de TRT, quais são os 5 princípios que estão no artigo 37. Eles vão fazer questões perguntando se você entende essa linguagem, essa realidade atual. E eles associam muito à realidade atual. Todos esses exemplos que eu estou dando é a realidade atual. E aí vem mais outra dica importante para vocês passarem no concurso. Como é que vocês estão de acompanhamento noticiário? Como é que vocês estão em termos de saber o que está acontecendo por aí, tá? Tem muito candidato que vem aqui, não, agora eu vou me isolar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na aula de manhã, e daí eu vou passar estudando esse negócio aqui até a meia-noite,
e aí eu garanto que eu passo no concurso. Não passa. Não passa. Você tem que estar conectado com o mundo, tá? Porque as questões nos concursos, principalmente de um TRT, estão muito ligados a como isso se reflete na realidade social, econômica e política do mundo. Então você tem que saber tudo sobre isso. Então atenção, dica importante. Hoje vocês têm a internet disponível. Vocês estão estudando? Deixa lá o computador aberto, de repente você dá uma cansadinha, entra no computador e veja a notícia. Veja toda essa sujeirama aí. Não precisa ver notícia policial, não precisa ver notícia de celebridade, né? BBB, essas coisas, deixa pra lá, tá? Mas todas essas informações que estão rolando aí... Ó, ontem, por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona isso, ontem eu estava preparando uma apostila de uma aula que eu vou dar domingo, tá? Então eu fiquei no computador das 2 até as 6. O que vocês acham que eu estava vendo? Estava vendo TV Justiça, sem imagem, só ouvindo, tá? Vendo o julgamento do Cunha ontem pelo STF. Ouvi toda aquela baboseira, tudo que os caras falam. Os caras podiam dar o voto em 5 minutos, eles ficam falando 2 horas, né? Porque eles querem aparecer. Mas tudo bem. Gente, o que rolou de informação, de termos, de noções, ouvi os advogados de defesa falando um monte de abobrinha, eles não têm como se defender, eles falam um monte de abobrinha, mas com certeza muito do que eu ouvi ontem eu vou usar nessas aulas, tá? Então você pode, esse é um modelo de estudo que você tem que desenvolver, é interessante, eu consigo fazer isso. Eu aprendi isso quando eu tinha a idade de vocês, que eu gostava de futebol, e futebol não era transmitido por TV naquela época, só por rádio, né? Então eu punha o fone aqui, tava, olha só, hein, ouvindo o jogo de futebol e estudando para fazer concurso. Veja como é que era a minha cabeça, né? Tenta desenvolver essa técnica, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode ouvir, foi o que eu fiz ontem, tá? Ouve e ao mesmo tempo eu estava preparando material para aulas, tá? Hoje tem que ser assim, você tem que fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, senão você não dá conta. Então, nada de se isolar do mundo para se preparar para o concurso, tá? Se mantenha atualizado. É muito bacana isso. Isso é muito bacana porque você começa a ver um mundo diferente. De repente você vê uma notícia, cara, isso aqui está lá naquela apostila de direito, está lá naquela apostila de administração, deixa eu ir ver. Aí você vai lá e vê, na hora, aquela leitura com a interpretação. O que esse cara falou está certo, o que esse cara falou está errado. Daí você passa no concurso molezinha, tá? Essência, então, é essa. Em uma democracia, a visibilidade e a publicidade do poder são proposições que permitem um importante mecanismo de controle. Atenção para o detalhe final aqui, ó. Para que serve a transparência? Para que serve a publicidade daquilo que acontece na administração pública? A publicidade e a transparência é dirigida a quem? À população. Através disso, então, a população controla o exercício de poder das pessoas que estão lá. Anote aqui uma coisa que eu não coloquei, tá? É assim, ó, como é que você chama esse controle? Tem um nome, anota aí. O nome é controle social. A sociedade controlando a administração pública, tá? Então, esse controle tem um nome, aparece em prova também, chama-se controle social. Valeu? Você poderia me dizer assim, cara, mas por que você não põe tudo na apostila, tem que ficar escrevendo aqui? É proposital isso. Primeiro, para vocês escreverem, e segundo, que também se alguém roubar a apostila de vocês aí, tá? O cara vai ler, não vai entender nada, certo? A ideia também é essa, você precisa exercitar isso. Depois, deixar bem claro aqui, ó, eu já falei isso agora há pouco para vocês, que essa ideia de publicidade e transparência, ela é uma novidade na administração pública brasileira. Ela surge com a Constituição de 1988, isso também pergunto. Quando que começou essa visão de que tem que existir controle social? Isso surge na Constituição de 1988. Até então, até 1988, prevalecia o quê? O sigilo. Era o país com 2 classes muito claras, a elite e o povão. O povão não sabia de nada. O povão comia na mão dos políticos, tá? Você ainda vê isso muito claramente na China, na Coreia do Norte, em Cuba, tá? Lá prevalece o sigilo.
democracias modernas, e o Brasil só chegou nesse estágio na lei em 1988 e na prática de, sei lá eu, de 2000 para cá, 2005 para cá, agora. Então, o Brasil passou 400 e poucos anos numa realidade que dizia assim, ó, o sigilo é o correto. Agora, qual é a regra? A transparência é o correto.